Nós vimos aqui toda semana para prestar culto ao nosso Senhor, para prestar culto ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu faço é: quem é Jesus Cristo? Quem é o nosso Senhor e Salvador? Quem que é Jesus Cristo para mim? E quem é Jesus Cristo para você? Faz sentido eu fazer a pergunta de uma maneira tão pessoal? Importa quem é Jesus Cristo para você? Importa. Importa porque nós precisamos conhecer o nosso Senhor e Salvador em um relacionamento pessoal. Ninguém pode ser salvo por mim, ou ninguém pode conquistar isso para mim. Eu preciso conhecê-lo pessoalmente. Porém, o que eu penso ou deixo de pensar de Jesus não muda absolutamente nada sobre quem ele é. Ao longo da história, diversos homens definiram Jesus. Por exemplo, Pilatos o chamou de o homem sem culpa. O filósofo Diderot de o insuperável. Napoleão o chamou de o imperador do amor. O filósofo Strauss de o modelo supremo da religião. John Stuart Mills de o guia da humanidade. O historiador Lecky o chamou de o padrão supremo da verdade. Aliás, da virtude. Martineau de a flor divina da humanidade. Ernest Renan de o maior dentre os filhos dos homens. Theodore Parker de a juventude com Deus no coração. Francis Cobb o chamou de o regenerador da humanidade. Robert Owen de irrepreensível. Dalai Lama disse que Buda é ele encarnado, reencarnado. Nietzsche o chamou de fábula. Gandhi de o inocente. E Gorbachev de o primeiro socialista. Meus irmãos, nenhuma dessas descrições começa a falar sobre o nosso Senhor Jesus. Muitas delas são mentiras, mas mesmo aquelas que são verdades, elas são insuficientes, elas ficam aquém. Hoje, se Deus assim o permitir, nós vamos falar um pouco sobre quem é Jesus. E a única garantia que nós temos é que nós vamos ficar aquém de descrever quem Ele é. Mas nós vamos descrevê-lo não pelo que eu acho ou pelo que você acha que é o nosso Senhor, mas o que a palavra diz sobre Ele, sobre quem Ele é. E ainda que a linguagem não alcance descrevê-lo, nós clamamos ao Seu Espírito que nos revele só um relance de quem Ele é, que Ele nos coloque numa fenda, cubra com a mão, que nós possamos ver pelas costas um pouco da glória do nosso Senhor. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 13 até o 17. Paulo no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos de 13 a 17. Ele nos diz o seguinte, falando sobre Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Pai, como nós somos carentes do Senhor para enxergar isso, Senhor. Nós somos muito limitados, mas o Senhor não. O Senhor pode nos comunicar, o Senhor pode se revelar a nós, e nesse momento nós clamamos pela Tua misericórdia, pela ação do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos ver um pouco mais
sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós clamamos isso. Amém. Meus irmãos, esse parágrafo na Bíblia de vocês, muito provavelmente ele vai até o versículo 23, ele não para no 17. É porque ali está tratando de um assunto só. Aquilo que ele abre no começo, ou pelo menos isso que a gente falou nos versículos 13 e 14, onde a palavra fala da obra de Cristo para conosco, ela continua nos versículos 21 e 23. E ali no meio, Paulo faz um parêntese para falar sobre quem é Jesus. Alguns teólogos vão chamar esse trecho de o trecho que mais fala e expõe a divindade de Cristo nas epístolas. Dos versículos, aliás, no versículo 15, vai falar quem é Jesus com relação ao Pai. No versículos 16 e 17, vai fazer essa correlação de Cristo com toda a criação, aquilo que foi criado, que foi o que nós acabamos de ler. Na sequência, ele vai falar de quem é Cristo com relação às coisas que foram restauradas e de que forma que ele o fez. Para no final ele falar de quem é Cristo em nós. Então, pegando metade desse trecho, indo apenas até o versículo 17, se Deus assim o permitir, nós vamos ver ele de maneira destrinchada em 4 pontos. O primeiro ponto, no versículos 13 e 14. Qual é o resultado da obra de Cristo? Posicionalmente falando, onde nós estamos, qual é a nossa posição. No versículo 15, quem ele é com relação ao Pai. O versículo 16, qual é a sua autoridade. E no versículo 17, a sua relação com como ele sustenta o mundo, não apenas tem autoridade, mas também sustenta todas as coisas. Então, iniciando a exposição de hoje, os versículos 13 e 14, nós vemos a obra do nosso Senhor Jesus. E onde nós estamos posicionalmente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Seria uma demonstração de graça imensurável se o Senhor nos mandasse para o inferno por apenas 1 milhão de anos. Seria uma revelação tremenda da sua graça, se fôssemos apenas por um instante. Mas ele nos tirou de lá completamente. Seria uma revelação tremenda da graça do Senhor, se ele nos colocasse em um lugar neutro por toda a eternidade, nos deixasse ao esquecimento. Seria inconcebível se ele nos fizesse servos, assim como os anjos, e nos deixasse servir a sua presença. Mas ele nos fez filhos. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino do seu Filho amado. Não é só esse transporte, não é só apenas onde ele nos colocou, mas é de onde ele nos tirou. O que é esse império das trevas que ele nos tirou? A palavra fala que é justamente o oposto de onde ele nos pôs. Nós encontramos no reino do Filho do seu amor redenção e remissão dos pecados. O império das trevas é onde nós não encontramos nenhuma dessas coisas. O que é a redenção? Redenção é quando você paga o preço para libertar uma pessoa. Jesus pagou o preço para nos libertar do pecado. Remissão é o perdão, é o esquecimento dos nossos pecados. No império das trevas, não encontramos nenhum, nem outro. É um lugar onde o salário do pecado será cobrado de todos, a morte eterna. Não importa o tamanho da sua e da minha transgressão. Pode ter sido só uma mentirinha branca, ou um adultério, um assassinato, um roubo. Todos os pecados serão condenados à morte eterna. Ou melhor, todos os pecadores serão condenados à morte eterna. Nós não temos noção do que um pecado contra Deus quer dizer. No fundo, muitos de nós nos achamos
não tão maus assim. Mas lembrem-se, nós não somos julgados pelo bem que nós fazemos, mas pelo mal que cometemos. Nenhum assassino chega diante do juiz, no tribunal, e diz: olha, eu confesso, eu matei essa pessoa. Mas veja, tem 8 bilhões de pessoas no planeta que eu não matei. Se você for colocar na balança, eu sou uma pessoa boa. Isso não faz sentido. Nós somos julgados pelos crimes que cometemos. Agora, o problema é que nós pecamos contra um Deus eterno. Um Deus que a palavra fala que é justo e se ira todos os dias. O fato de nós não estarmos no inferno nesse exato momento não quer dizer que Deus não está irado conosco. De fato, há aqui, muito provavelmente, pessoas das quais o Senhor está mais irado do que aqueles que estão no inferno nesse momento. Nós só não estamos lá agora porque Ele é gracioso, misericordioso, longânimo. O império das trevas é um lugar que não há redenção, nem remissão. E o Senhor, Ele é gracioso, mas em momento nenhum Ele deixa a sua justiça de lado. Quando nós falamos do inferno, nós não estamos falando daquela figura dantesca do inferno de Dante, onde Satanás governa um lugar escuro. Nós estamos falando da plena manifestação da glória de Deus em sua ira. A sua glória branca e pura, consumindo os pecadores. Levando os seus pecados à luz, aqueles pecados que os pecadores, a palavra diz, fogem da luz para esconder, estarão diante de si todo dia, até a eternidade, sendo consumidos pela ira do Senhor. É um lugar que o choro e o ranger de dentes não para. É um lugar onde o pecador odeia a cada momento a manifestação da glória do Senhor, odeia a cada momento a salvação que Ele nos deu, odeia a cada momento a igreja do Senhor, odeia a cada momento o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E o que pode nos tirar de um lugar tão horrível e de tamanha perdição? Quem pode nos tirar e nos livrar e nos salvar de tamanha perdição? O próprio versículo nos diz: Ele nos libertou do império das trevas, graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus fez o que nenhuma boa obra, nenhum ato de justiça jamais poderia fazer. O Filho de Deus, o próprio Deus, se esvaziou da sua glória, se fez homem, viveu uma vida perfeita e Ele jamais pecou, jamais pecou. O inocente, o irrepreensível, o padrão dos padrões, aquele que não levava nenhuma culpa sobre si, se tornou culpado do meu e do seu pecado. Jesus morreu naquela cruz, não por conta dos cravos, não por conta da asfixia, que a cruz matava por asfixiação, ou por causa da lança que o soldado pôs no seu lado. Jesus morreu porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Não, isso é impessoal. Jesus morreu porque Ele levou você e eu naquela cruz. E quando o Pai olhou para Ele e nos viu, Ele derramou a taça da sua ira sobre o seu próprio Filho. Ele derramou o império das trevas reservado para mim e para você nele. De tal forma que nele, em Cristo, e somente nele, nós somos feitos justiça de Deus. Nós morremos com Ele para nós sermos libertos dos nossos pecados. Ele morreu em nosso favor para nós sermos libertos do império das trevas. Lembram que 1 milhão de anos lá já seria graça? Ser deixado de fora já seria uma graça imensurável? Inconcebível Ele nos tornar filhos? Mas quando Ele ressuscita, naquele terceiro dia, nós ressuscitamos juntamente com Ele para, além de filhos, nos tornarmos um. Para Ele habitar em nós e nós vivermos em novidade de vida, em outro reino, no reino do Seu Filho amado.
Por mais que essa verdade seja a coisa mais linda do universo, do cosmos, de toda a eternidade, uma pergunta válida deve ser levantada. E a pergunta é: como pode o sofrimento de um homem, no intervalo de poucas horas, ser suficiente para a redenção e para a remissão do pecado de tanta gente por toda a eternidade? Quem é esse homem? É isso que os próximos versículos vão nos mostrar. Os versículos que são a maior descrição da divindade de Jesus em todas as epístolas. Se nós vimos agora o que foi essa obra e onde nós estamos, qual que é a nossa posição, nós veremos quem é Jesus, comparando-o com o Pai, Deus Pai. Veja o versículo 15. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é esse Redentor? Quem é o Salvador? Quem de fato é Jesus Cristo? A imagem de Deus. Não uma imagem estática, não uma pintura, não uma estátua. Ele é a imagem de Deus. Hebreus coloca como o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele é exatamente o que Deus é. Eu e você, não. Nós fomos feitos à imagem conforme a semelhança. Jesus é o próprio Deus. Filipe olhou para ele e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual que foi a resposta de Jesus? Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como que você olha para mim e fala, me mostra o Pai? Jesus, ele se esvaziou da sua glória para se fazer homem, para viver como homem, para sofrer como homem, ser tentado como homem e para que, como homem, nós pudéssemos vê-lo. Porque se ele vem cheio da glória dele, nós seríamos consumidos e não veríamos o Pai. É um ato de misericórdia do Senhor se fazer homem para que a gente pudesse vê-lo. E ainda que ele tenha se esvaziado da sua glória, de maneira nenhuma ele se esvaziou do seu caráter. Ele é idêntico ao Pai em todos os seus atributos, no seu amor, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua ira, na sua santidade. Tudo vive em perfeita harmonia, assim como no Pai. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. O que é o primogênito da criação? Será que ele foi o primeiro a ser criado? Ele é o primeiro filho da criação? O que isso significa? Existem muitas seitas, meus irmãos, que usam textos como esse para falar que Jesus não é Deus, que ele foi criado e que ele não é eterno como o Pai. Mas não é isso que o texto está dizendo. Se nós olharmos os 2 versículos para baixo, que a gente acabou de ler, o versículo 16 fala que nele foram criadas todas as coisas e que ele é antes de todas as coisas. Se tudo que foi criado nele, não tem como ele ter sido criado, a menos que a lógica não exista. Pode estar falando que o corpo dele foi criado? Tá, poderia ser. Mas ele é o primogênito dos corpos criados? De fato, Hebreus 10, 5, a palavra vai dizer, um corpo me formaste. O Senhor fala isso para o Pai. Você me deu um corpo. Mas nós sabemos que ele não foi o primeiro corpo a ser criado. Presta atenção na linguagem desse versículo, meus irmãos. Ele é o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é o primogênito da criação, porque tudo foi criado por meio dele e
para ele. Em 1 João não, no Evangelho de João, no 1º capítulo, a palavra vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele sempre existiu, é a mesma linguagem que nós lemos aqui. No capítulo 17 de João, ele olha para o Pai, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, e ele fala: glorifica-me a mim mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Para ser o Criador de todas as coisas, não tem como ele ter sido criado. Tá bom, Bruno? Beleza, mas você não respondeu a pergunta. O que é ser o primogênito? Essa palavra primogênito, protótokos, ela tem a ideia de primogenitura, de direito de primogenitura, não de ter sido criado. Para nós, hoje, não significa muito esse direito da primogenitura, nós não temos essa cultura. Mas o primogênito é aquele que tinha a herança, é o que tinha a responsabilidade, herdava o trono, herdava a glória do seu pai, do rei. A gente sabe, as monarquias são assim. Quem assume o trono é o primogênito. E Jesus é o primogênito de toda a criação, porque tudo foi criado por ele, para ele. Ele é o primogênito da criação, porque ele tem direito sobre a criação. Vamos abrir no Salmo 89, os versículos 27 até o 29. Salmo 89, dos versículos 27 até o 29. Salmo 89, 27 diz assim: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, o seu trono como os dias do céu. Tudo foi criado por ele, para ele, ele é o herdeiro desse mundo. Ele é o filho do rei. É ele quem vai reinar, esse mundo é dele. Os mares, os oceanos são dele. As planícies e as montanhas dele. O sol, as estrelas são dele. As aves, os peixes são dele. As árvores, a comida são dele e para ele. Tudo que foi criado se ajoelha e adora o seu Criador, o seu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em Salmos. Volta alguns capítulos. O Salmo 19, um trecho muito conhecido das Escrituras, que vai falar da criação e de como ela glorifica o nosso Senhor. Salmo 19, começando no versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Alguém já ouviu o sol falar? Não, mas ele proclama dia e noite a glória do Senhor. Você quer ver como o sol proclama a glória do Senhor? O que quer dizer nas Escrituras nós irmos para leste? Sempre que nós vamos para leste nas Escrituras, ali em Gênesis, quando é narrado, significa que nós estamos nos afastando de Deus. Adão e Eva pecaram e foram para o oriente do jardim,
onde foram expulsos e foram colocados os querubins. E aí eles começaram a ter descendência e eles vão cada vez mais para leste, até chegar na Babilônia, Torre de Babel. Quem é o primeiro homem das Escrituras que vai a oeste? Alguém chutaria? Quem já ouviu não pode. Abraão. Deus olha e fala assim: Abraão, sai da tua terra para uma que eu vou te mostrar. Sai do leste e vai para o oeste. Volta para mim. Ir a oeste significa se aproximar de Deus. Aonde todos os dias o sol nasce, no leste. E ele percorre o caminho e se põe no oeste, chamando a todos nós, todos os dias, para nos voltarmos para o Criador, a percorrer o caminho que Ele está fazendo. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque todas as manhãs o sol nasce e nos chama de volta ao nosso Criador. O que é uma montanha? A montanha é o lugar onde numa paisagem, se você vira um quadro bonito, é onde o céu se junta com a terra. É onde eles se encontram, é onde há essa ligação, essa comunicação. Onde a lei foi dada, no Monte Sinai. A cidade de Jerusalém, que representa o seu povo, a sua igreja, onde ela foi edificada, no monte. Onde Cristo morreu. Na colina do Gólgota. A pedra angular rejeitada que a gente viu na semana passada, a menor das montanhas. Cristo ressuscita e dá a grande comissão à sua igreja numa montanha. O banquete messiânico de Isaías 25 acontece numa montanha. O Senhor se comunicando com a gente, Ele mostra que Ele desce para nos alcançar. E o que o homem faz? O que é a Torre de Babel? O que são as pirâmides? As 7 colinas de Roma? É o homem tentando fazer aquilo que pode com as suas mãos para tentar alcançar o Senhor. Mas o Senhor desce, não somos nós quem subimos. As montanhas proclamam a glória do Senhor. O que são as árvores? As árvores é a representação da presença de Deus, a árvore da vida. Onde o Senhor se manifestou a Moisés? Numa sarça ardente, numa árvore. O templo de Salomão, o local da presença de Deus, era feito de cedro. Jesus vem da raiz de Jessé e morre no madeiro, morre numa árvore. Nós caímos numa árvore. Nós fomos salvos numa árvore. E agora o povo de Deus, Salmo 1 diz, é uma árvore plantada junto às muitas águas e dá sempre o fruto, porque está sempre cheio da presença do Senhor. As árvores proclamam a glória do Senhor. O que é a comida? O suprimento de Deus. Deus alimentou Adão e Eva. Deus alimentou o seu povo no deserto diariamente. Por que diariamente? Por que estragava de um dia para o outro, com exceção da sexta-feira? Porque nós precisamos do Senhor todos os dias. A comida é o sustento, é algo que nós podemos tocar. E quando nós comemos, falamos, é verdade, Ele nos sustenta, é algo tangível. Jesus alimentou Davi e Elias. Aliás, o Senhor alimentou Davi e Elias e Jesus alimentou 5.000. Mas para além disso, Jesus é o pão da vida. E como pão da vida, Ele inicia a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele fez a natureza, o que Ele produziu na criação? Grãos e frutos. Mas nós caímos. E aí o Senhor pega a sua criação, pega o grão e processa, transforma no pão. Pega o fruto, processa, transforma no vinho. É a imagem da redenção. Ele pegando o mundo caído, regenerando o mundo caído. A comida, a ceia, proclamam a glória do Senhor. As aves.
Essa eu gosto de ler. São Afron, um patrístico grego, ele diz o seguinte sobre as aves. Uma ave cresce em 3 estágios. Do útero ao ovo, depois no seu ninho onde canta, e quando está plenamente formado, ao ar, onde voa abrindo as suas asas no símbolo da cruz. Mas, se o pássaro fechar as asas, negando assim o semelhante símbolo da cruz, então o ar também o negará. O ar não carregará o pássaro, a menos que as suas asas confessem a cruz. O que é a semente? É a representação da morte e ressurreição do Senhor. Representação da nossa morte e da nossa ressurreição nele. Toda a criação proclama a glória do Senhor. Ela o reconhece como o seu Senhor, como seu Criador, como seu Deus, como seu Rei. Jesus é o primogênito. Ele tem o direito sobre ela, ele é o herdeiro. É ele quem é o Rei. Nós vemos essa imagem de Jesus como herdeiro em Apocalipse. Apocalipse 5, quando João fala que tinha um livro que tinha 7 selos. Como que era o livro? Era como se fosse um pergaminho. E esses 7 selos, eles davam uma volta, colocavam o selo. Dava mais uma volta, colocava outro. Ia fazendo assim. Colocavam 7 selos. Para quê? Para que se alguém abrisse, isso fosse denunciado. Ninguém poderia abrir um livro selado com 7 selos sem que todos o soubessem. E o que eles faziam geralmente? O que era esse livro de 7 selos? Era herança. Era o testamento. E só quem tinha o direito de abrir? O herdeiro, o primogênito. E aí, João olha e fala que nos céus e na terra ninguém era digno de abrir. Ninguém era digno de olhar para o livro. E ao se desesperar, ele ouve. Não. Eis que vem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele é digno de abrir os selos. E quando ele olha, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro, como um que tinha sido morto. Somente ele é digno de abrir o livro, porque ele é o primogênito de toda a criação. Louvado seja Jesus Cristo. Isso é quem ele é com relação ao Pai. E se nós vimos que ele é de fato o primogênito, vamos ver então que autoridade que ele tem sobre essa criação. Colossenses 1:16, o próximo versículo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Assim como a criação reconhece a Jesus como seu Criador e como seu Rei, saibam, homens, ele é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Saibam governos, saibam anjos, saibam principados, saibam potestades, presidentes, juízes, pastores, padres, saiba mundo, ele é o nosso Rei. Quando a palavra fala que sejam tronos, soberanias, principados, potestades, ela não está falando só de anjo, não está falando de algo dualista, ela está falando que nenhum governo jamais vai se impor contra Jesus e triunfar. Nenhum. Jamais. Exemplo disso, o que aconteceu com Cristo na cruz. O governo mais poderoso do mundo condenou o nosso Senhor à morte em nome da Pax Romana. E essa Pax Romana foi humilhada, derrotada e destroçada na crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus, quando ele implementou e estabeleceu a Pax Dei, a paz de Deus.
Isso não significa que os governos do mundo vão simplesmente aceitar isso, se render e adorá-lo. Não, não é isso. Eles lutam, eles resistem. Esse é o sentido de Efésios 6,12, quando fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando nós falamos da soberania de Cristo, nós não estamos falando de algo apenas nas regiões celestiais, que não é tangível para nós. Algo meio gnóstico, onde o espiritual sim, o material não. Cristo é o Senhor dos principados, das potestades, mas Cristo é o Senhor dos governos deste mundo. Afirmar a soberania cósmica de Cristo é fazer uma afirmação política fundamental. A Pax Dei foi estabelecida em toda a terra, para todas as forças, para todas as leis, para todos os poderes. Todos eles estão debaixo da soberania de Cristo, todos. É isso que Salmo 2, vamos abrir em Salmo 2, meus irmãos, vai falar. Esse texto de Salmo 2 não está falando de anjos, não está falando de potestades, mas está falando de homens terrenos que se levantam, os governos que se levantam contra o nosso Senhor. Salmo 2, começando no versículo 2, olha, a palavra vai dizer: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles estão falando? Eu não vou me submeter, eu não aceito Jesus Cristo como soberano, eu vou lutar até a morte contra ele, eu vou perseguir a igreja do Senhor, e eu vou fazer um estrago, porque eu não vou me dobrar a esse rei. Eu não aceito. É isso que o mundo faz e conspira com força. Mas no versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira e a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Jesus não é apenas o Senhor da criação no sentido de vegetais, árvores e montanhas. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas que Ele mesmo criou. Ele é ungido, Ele é o único mestre. Ele é o herdeiro do trono, a fonte da vida, a fonte da ordem, do sentido, do propósito, a fonte de tudo que há no cosmos, no universo. Entendam, não tem como a gente separar o governo de Cristo a uma esfera sobrenatural e não colocar ele aqui no presente, no real. Não adianta a gente usar o pretexto de, agora que caiu o mundo, né? Então ele não é mais Senhor, veja todas as coisas que estão acontecendo. Não, tudo está debaixo do cetro de Cristo. E a palavra fala que ele vai reconciliar todas as coisas. Ele vai reconciliar esses governos. O que quer dizer, Bruno? Que todas as coisas serão salvas por ele? Não. A reconciliação desses governos, a reconciliação dos principados e das potestades está escrito em Colossenses capítulo 2, o versículo 15. É isso a reconciliação do Senhor com esses governos. É a sua humilhação, é o seu aprisionamento, o seu esmagamento, aniquilamento. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, nós não temos do que temer. Nós não temos que temer os governantes. Nós não temos que temer os governos. Nós não temos que temer os juízes iníquos. Todos eles foram instituídos, criados pelo nosso Senhor. E da mesma forma que Ele criou uma árvore, da mesma forma que Ele criou um cachorro, da mesma forma que Ele criou esse pó de poeira que está no ar, para Ele, esses governos mais poderosos do mundo, e essa partícula de poeira são a mesma coisa. O Senhor se ri e zomba daqueles que se levantam contra Ele, porque nada podem contra o nosso Senhor.
Não tenham medo. Os seus planos jamais serão frustrados. Esse é o verdadeiro sentido da batalha espiritual. Isso é sermos instrumentos do Senhor, do Rei desse mundo, do verdadeiro herdeiro. Significa que nós vamos ser contraculturais. Nós não vamos aceitar simplesmente aquilo que nos é imposto. Nós vamos viver para sermos instrumentos na mão dele, para estabelecer a vontade dele aqui nesse mundo. Para que todos se rendam à sua soberania, sejam poderes políticos, seja sistema econômico, seja instituição científica, artística, formador de opinião e mídia, seja líderes culturais, líderes religiosos, famílias, chefes de famílias, escolas. Todos estão debaixo da soberania dele e Cristo não está disposto a dividir a sua soberania. Os poderes podem tentar impedir, mas os que o fazem são rebeldes e a nós nos cabe rebelarmos contra eles para reconciliá-los com Deus, como Cristo fez conosco. A soberania dele é indivisível. Bruno, o que você quer dizer com devemos confrontar e nos rebelar contra esses poderes? Nós devemos falar a verdade. Não interessa a circunstância. Não interessa o tamanho da perseguição. Não interessa diante de quem você esteja. E não interessa qual a consequência que você vai sofrer. Nós devemos falar a verdade. O que quer dizer eu me rebelar contra esses governos, Bruno? Quer dizer eu vestir a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé. E enfrentar o mundo, não baixar a cabeça para ele. Esse mundo é do Senhor. Isso quer dizer que nós devemos orar sem cessar. É isso. Esse é o papel. Essa é a batalha espiritual que nós somos chamados a lutar. É assim que nós nos rebelamos contra esses governos que são rebeldes. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado para ele. Essa é a autoridade que o nosso Senhor tem sobre a criação. E por fim, no último versículo nós vamos ver o sustento do Senhor em toda a criação. Colossenses 17, o último versículo vai dizer que ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele ser antes de todas as coisas, a gente falou bastante sobre isso, eu creio que isso está bastante evidente. Mas eu queria olhar mais um texto com vocês. Um texto muito conhecido, mas que a gente deixa geralmente de lado uma parte. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É um texto que fala do nosso Messias. É um texto que é citado no Novo Testamento. É um texto que os judeus reconhecem. Miqueias 5, versículo 2. De onde viria o Messias? Onde o Messias deveria nascer? Será que a palavra falava sobre isso? Nós sabemos que sim, nos relatos do nascimento do nosso Senhor, isso está bem claro. Mas aqui em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, nós vemos a referência que é citada nos evangelhos. Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Falando do Messias. Mas presta atenção no final desse versículo. E cujas origens, esse que vai reinar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Judeus, o seu Messias é eterno. Ele é Deus. Só existe uma pessoa que se enquadra nessa descrição. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Nada existe fora dele, nada se sustenta fora dele. Tem uma doutrina que chama teísmo aberto. O que ela diz? Ela diz que Deus criou todas as coisas e como um relojoeiro que deu corda no relógio, ele solta e agora as coisas andam
por conta própria. Ele estabeleceu as leis, nos deu vontade, e agora o mundo vai por conta própria, e ele não está mais agindo em todas as coisas, ele está supervisionando. Qual que é o problema? O problema é que a ciência vai avançando e vai revelando quem é o nosso Senhor. Tudo o que existe de matéria existe na forma de átomos, é feito de átomos. E o que é o átomo? O átomo tem núcleos que são infinitamente pequenos e que esses núcleos são carregados de prótons. Os físicos sabem que esses prótons eles deveriam se repelir. Portanto, os físicos fazem as seguintes perguntas: o que mantém o núcleo do átomo, que constitui todas as coisas, unidos? Por que o átomo se sustenta? Por que os átomos simplesmente não explodem? E tem um físico particular, e aqui eu vou citar, eu vou lê-lo. Ele diz o seguinte, abre aspas: todo objeto é feito de potenciais explosões nucleares. Não há razão científica do porquê os átomos não explodem. E por outro lado, é extremamente difícil separar um átomo. É necessário um esforço científico gigantesco do mundo moderno, até mesmo para entender a estrutura atômica. E é extremamente difícil explodir um átomo que, por sua natureza, deveria explodir sozinho. E ele segue e diz: toda a massa atômica não tem o direito de existir. Ela deveria explodir instantaneamente, mas há um poder que a sustenta unida. Mas esse segredo ainda não foi descoberto. Esse poder se chama Jesus Cristo. Esse poder é o seu Salvador e o meu Salvador. É o Logos que sustenta todas as coisas. Mas a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, nos diz que um dia, esse que sustenta todas as coisas, ele vai abrir a mão. 2 Pedro 3, versículos 10 e o comecinho do 11. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 10 e o começo do 11, a palavra diz assim: o Senhor virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Curiosa a linguagem que Pedro usa, né? Presta atenção. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. O Senhor que sustenta todas as coisas, Ele simplesmente vai abrir a mão e tudo vai queimar. A maior explosão atômica da história, só porque o Senhor deixou de sustentar. Sua misericórdia é o motivo do mundo ainda não ter sido consumido. Nós só respiramos não porque Ele permite, mas porque Ele sustenta. Ele sustenta todas as células dos nossos corpos juntas. Ele sustenta as moléculas de oxigênio que a gente respira. E Ele faz isso porque Ele é gracioso, misericordioso, bom, belo, verdadeiro, justo, amoroso, benigno, paciente, santo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Redentor. Esse é o Deus que se esvaziou e foi humilhado, cuspido por nós, pela sua criação. Sabe por quê? Que o sofrimento de um só homem, por poucas horas na cruz,
é suficiente para dar redenção e remissão para tantas pessoas por toda a eternidade, porque esse homem sozinho vale mais do que toda a criação junta. Você coloca num lado todos os mares e oceanos, planícies e montanhas. Acrescenta o sol, as estrelas, as aves, os peixes, as árvores, a comida, põe tudo isso. Se não bastasse, acrescente a isso todas as virtudes, as boas obras, os melhores atos, os melhores homens, coloca tudo numa balança. Tudo o que é belo, tudo o que é bom, adiciona. E do outro lado você põe Cristo. E Ele vale infinitamente mais do que todas as outras coisas. O sacrifício dele não apenas basta, o sacrifício dele sobra. Se por um lado, somente ele tem esse valor e poderia pagar o pecado e a ofensa contra o Deus eterno, por outro lado, o seu valor é tão elevado, ele é tão grande, ele é tão infinito, ele é tão maravilhoso, ele é tão eterno, ele é tão tudo, que o que ele fez é abundante para toda a eternidade. E eu e você, pequenos como nós somos, a gente jamais vai conseguir apagar o que ele fez. Um ato nosso não apaga o que ele fez. Todos os nossos atos não apagam o que ele fez. Todos os nossos atos juntos não apagam o que ele fez. Não interessa qual seja o pecado que você tenha cometido. O sacrifício dele, o amor dele é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Uma única gota do sangue dele vale mais do que toda a criação. Mas ele não deu uma gota, ele verteu todo o seu sangue naquela cruz, sendo o primogênito, tendo o direito de todas as coisas, tendo o direito de aniquilar todas as coisas. Ele assumiu a responsabilidade de nos remir e nos redimir. Se renda ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho. Somente Jesus tem o poder para salvar. Diante de um Deus desse, diante de uma obra dessa, o que os meus e os seus atos de justiça podem fazer perante um Deus eterno? É patético. E se isso não fosse suficiente, só para deixar claro, o reino do seu Filho amado não é sobre portões de pérolas e ruas de ouro, não. É sobre algo muito maior. É sobre Jesus Cristo. É sobre estarmos com Ele. Como eu falei no começo, ser feito filho dele já é algo inconcebível. Mas Pedro coloca de uma forma que nos constrange ainda mais. Pedro, na sua segunda epístola, no primeiro capítulo, versículo 4, ele diz que nós fomos feitos co-participantes da natureza divina de Cristo. Esse Jesus glorioso, Rei, herdeiro, nos faz co-participantes da sua natureza. Isso é grande demais para caber na nossa cabeça. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de nós vermos só as costas da glória dele. E para encerrar, eu queria ler o Salmo 148, antes de nós lermos mais uma vez o trecho que nós estudamos nessa noite. E aí eu quero ler o Salmo 148 inteiro. Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, mas ele é grande e pode dispersar. Mas acompanhe atentamente a linguagem do salmista. O que ele fala desse nosso Senhor, desse nosso Deus, no Salmo 148.
E saiba que quando ele está falando de Jesus Cristo. Salmo 148. Aleluia. Louvai ao Senhor dos altos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Esse é o nosso Senhor, louvado seja o nome dele. Vamos ler esses 5 versículos, meus irmãos, clamando ao Senhor, ao Espírito dele, que nos dê só um relance, uma breve visão de quem ele é e do seu evangelho, porque isso é suficiente para nos sustentar por toda a eternidade. Colossenses 1, do 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aleluia. Pai, como nós somos pequenos para entender isso, como nós somos pequenos para ver isso, como nós falhamos todas as vezes que nós falamos do teu Filho. Como o Senhor é gracioso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é salvador. Obrigado, Pai, por tamanha salvação. Obrigado, meu Pai, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém.